Você já se perguntou por que alguns se impõem em silêncio enquanto outros gritam e permanecem invisíveis? Por que existem aqueles cuja presença altera a atmosfera de um ambiente sem que digam uma só palavra? E o mais inquietante, será que esse poder discreto sempre existiu dentro de você, mas você foi treinado para ignorá-lo? Talvez o que você chama de fraqueza seja, na verdade, uma força oculta. Mas só os que ousam desobedecer às aparências conseguem acessá-la. Nietzsche jamais ofereceu conforto. Ele desnudou verdades enterradas sob a moral, a obediência e o medo de ser autêntico. E se o maior truque do poder não estiver no domínio externo, mas em algo interno, silencioso, invisível, quase imperceptível? E se o seu verdadeiro poder surgir justamente quando você deixa de reagir como esperam que você reaja? A força mais radical talvez não esteja no confronto, mas na recusa silenciosa de ser domesticado. Você foi domesticado a pedir desculpas por existir, a abaixar o olhar, a falar baixo, a não incomodar. Mas Nietzsche não pregava mansidão. Ele acreditava em uma força que emerge quando deixamos de buscar aprovação e começamos a caminhar como quem já é digno. O truque é silencioso porque o mundo teme o silêncio de quem não precisa mais se explicar. E esse silêncio tem nome: poder interior. Poder não é o que te dizem ser. Não é gritar mais alto, ganhar mais dinheiro, nem se exibir nas redes sociais. O verdadeiro poder começa quando você rompe o script, quando recusa ser previsível, quando age sem pedir permissão, quando se cala para não ser manipulado, quando sorri sabendo que ninguém entende. Isso assusta, porque o mundo não sabe como lidar com quem não implora por aceitação. E agora, a pergunta que não se cala: se você continuar vivendo como todos esperam, quando exatamente será você mesmo? Ou será que já esqueceu quem era antes de ser moldado? Nietzsche não te entrega respostas. Ele te coloca diante de espelhos rachados. E neste vídeo, você vai descobrir como um gesto silencioso, quase imperceptível, pode ser a chave para uma força que ninguém pode tirar de você. Mas cuidado, uma vez que você enxergar, nunca mais poderá fingir que não sabe. Talvez você nunca tenha percebido, mas a maioria das suas decisões foi moldada para evitar rejeição. Você aceitou empregos, amizades, relacionamentos, não por desejo, mas por medo. O medo de não pertencer, de ser deixado para trás. Nietzsche chamaria isso de moral de rebanho, um comportamento em massa, onde todos fingem ser livres, mas andam como cordeiros em direção ao abate. E o mais trágico, a maioria nem sabe que está acorrentada. O truque silencioso de que falamos é a chave invisível dessas correntes. Ele não exige força física, nem talento especial. Exige apenas coragem para desobedecer, para dizer: isso não é para mim, mesmo que todos estejam aplaudindo. Para recusar um elogio que tem gosto de veneno. Para não responder a provocações que só existem para te desequilibrar. A verdadeira força se manifesta quando você para de se justificar e começa a existir. Nietzsche propõe um novo tipo de homem, o que se criou a si mesmo, que não carrega a culpa da religião, nem a vaidade da moral burguesa, que ri da opinião alheia porque sabe o valor do próprio silêncio. Esse homem não precisa de aplausos. Ele é o espetáculo. Ele vive no alto das montanhas e desce apenas quando decide transformar. Não é superior por arrogância, mas por ter abandonado o jogo da inferioridade. E você, talvez sem perceber, já está nesse caminho. Cada vez que cala quando antes gritava. Cada vez que observa em vez de reagir. Cada vez que escolhe ficar com o incômodo em vez de se anestesiar com distrações. Essas pequenas recusas são o início do seu poder. Nietzsche chamaria isso de vontade de potência, o movimento silencioso que transforma fraqueza em criação, dor em direção e caos em sentido.
Não é preciso romper o mundo para ser forte. Basta não permitir mais que ele rompa você. O truque é simples e por isso tão ameaçador. Porque quando você descobre que pode ser livre mesmo no meio da prisão, ninguém mais tem poder sobre você, nem mesmo suas antigas versões. A grande ilusão do poder é acreditar que ele está fora, nas mãos de alguém, no cargo, no status, na imagem projetada. Nietzsche detestava esse tipo de engano. Ele enxergava o poder como algo que brota do caos interior, do confronto entre o que você sente e o que te mandaram sentir. O verdadeiro poder nasce no instante em que você decide não se trair, mesmo que isso custe tudo o que é confortável. O silêncio de quem se recusa a ser domado carrega mais potência que 1000 discursos, porque ele é carregado de consciência. E nada é mais perigoso do que alguém consciente de si, alguém que não se vende por elogios, que não se dobra por conveniência. O mundo não sabe o que fazer com essas pessoas, por isso tenta silenciá-las, ridicularizá-las, expulsá-las do jogo. Mas Nietzsche sorriria. É nesse exílio que o poder floresce. Cada vez que você diz não a algo que já não cabe, você afirma sua existência. Cada vez que escolhe o silêncio para não alimentar o ciclo doentio de validação, você se aproxima do núcleo. Esse núcleo é bruto, é denso, é selvagem e está em você. É a parte que sobreviveu a tudo o que tentaram matar. É o que te torna perigoso para o sistema e sagrado para si mesmo. Ser poderoso, nesse contexto, é não precisar de plateia. É caminhar entre ruínas e ainda assim florescer. É cair sem se quebrar. É ser invisível por escolha. É fazer do silêncio sua fortaleza. Nietzsche via nessa postura a verdadeira superação do homem comum. Não como superioridade, mas como transcendência. Quem descobre esse segredo não precisa de armadura, porque já virou fogo. E agora talvez você entenda. O truque não é mágico, é trágico, é visceral, é belo. É a coragem de ser você em um mundo que te educou para ser qualquer outro. E o mais irônico, quando você finalmente entende isso, não há mais truque, só verdade. E a verdade, quando vivida em silêncio, transforma tudo ao redor, sem precisar tocar nada. No fim, não se trata de vencer debates, nem de conquistar admiração. O verdadeiro poder é aquele que você carrega mesmo quando ninguém está olhando. É aquele que pulsa dentro do silêncio quando você deita a cabeça no travesseiro e sabe, com uma clareza irreversível, que não se traiu naquele dia, que recusou sorrir quando o sorriso era mentira, que se afastou quando a presença era prisão, que escolheu a si mesmo, mesmo que isso significasse caminhar só. Nietzsche não pediu que você fosse forte como os outros. Ele pediu que você fosse forte como você mesmo. Porque há um tipo de força que não grita. Ela observa, ela espera, ela permanece. Essa força é o que resta quando o mundo desaba. E você ainda está de pé, não por orgulho, mas por inteireza. O truque silencioso não é uma técnica de manipulação. É um retorno à essência, ao que é indomável, ao que nunca foi domesticado, mesmo que você tenha se esquecido disso por um tempo. Aqueles que entenderam esse truque parecem estranhos. Eles não se apressam, não se explicam, não competem. Eles não precisam provar nada, porque carregam dentro de si a única coisa que realmente assusta os fracos: liberdade. Liberdade de ser, de não caber, de não servir. Nietzsche os chamaria de espíritos livres, não porque não tenham amarras, mas porque aprenderam a caminhar mesmo com elas. E talvez seja esse o chamado que ficou ecoando em você durante este vídeo. A lembrança de que sua força não está em controlar o mundo, mas em não ser controlado por ele. Em não se reduzir para caber, em não se calar para agradar. O silêncio do seu poder é a música que o mundo não quer ouvir, porque ela desorganiza as regras, expõe os disfarces
desmonta as verdades convenientes. Você não precisa de gritos para ser ouvido. Precisa de presença, de autenticidade, de um olhar que diz tudo sem uma palavra. Porque o mundo pode até ignorar o que você diz, mas jamais conseguirá ignorar o que você é. E quanto mais fiel você for a essa verdade, mais poderoso se tornará, mesmo que ninguém aplauda. Nietzsche não viveu para ser compreendido, viveu para ser verdadeiro. E esse é o maior gesto de poder que um ser humano pode oferecer ao mundo. Então, quando tudo em você gritar por aprovação, escolha o silêncio. Quando tudo ao seu redor exigir que você se explique, apenas permaneça. Quando todos parecerem correr e você não souber mais quem é, pare, escute, observe. O truque está ali, silencioso, pronto para ser lembrado. E quando você o reconhecer, perceberá que nunca esteve fraco, apenas distraído. A sociedade é uma orquestra ensaiada. Cada gesto, cada palavra, cada ambição foi cuidadosamente coreografada para que ninguém desafine. E você, desde cedo, foi ensinado a seguir a música, a sorrir quando é esperado, a calar quando arde por dentro. Mas Nietzsche te olha com desdém quando vê sua dança educada, porque ele sabe, toda verdadeira força começa com o ato de interromper o ritmo. O primeiro passo rumo ao poder não é um rugido, é uma recusa muda, um olhar que não se curva, um sim que nunca chega. O truque silencioso que lhe dá poder não se aprende, ele é lembrado. Está em você desde antes da culpa, antes da vergonha. Está na criança que um dia você foi, selvagem, espontânea, sem medo de ser inteira. Mas então vieram os não pode, os isso é feio, os você precisa agradar. Foram colocando máscaras no seu rosto até você esquecer o som da sua própria voz. Nietzsche nos convida a arrancá-las uma a uma, com a dor de quem arranca a pele, para finalmente respirar. Há um tipo de poder que não precisa vencer ninguém. Ele não se impõe, não disputa, não precisa provar. É o poder de quem está inteiro, de quem caminha sem precisar ser visto, de quem permanece em silêncio porque sua existência já é um grito. Esse poder desestabiliza, porque o mundo é regido por controle. E quem não precisa ser controlado se torna uma ameaça. O silêncio de quem se conhece é ensurdecedor. Mas poucos suportam essa força, porque ela cobra um preço alto, a solidão da autenticidade. Quando você para de atuar, muitos se afastam. Quando você diz não sem justificar, o mundo tenta te fazer parecer cruel. Mas Nietzsche avisa: essa é a travessia. O truque silencioso é, antes de tudo, um rompimento interno. Não com o mundo, mas com a necessidade de ser aceito por ele. E só os que atravessam esse deserto descobrem o oásis. E se eu te dissesse que esse truque começa agora, quando você decide não reagir como sempre reagiu? Quando escolhe o silêncio como espada? Quando percebe que sua força não está em convencer ninguém, mas em não precisar convencer a si mesmo? O poder de que falo não vem depois. Ele já estava aí, mas você o calou. Chegou a hora de ouvi-lo de novo. Se em algum momento deste vídeo você se viu, então já não está mais sozinho. Escreva nos comentários aquilo que não pode mais ser calado. Envie este vídeo a quem também precisa lembrar do que nunca deixou de ser. E se esse silêncio te fortaleceu, se inscreva. Não por hábito, mas por pertencimento, porque algumas jornadas só fazem sentido quando compartilhadas.